Existem alguns exercícios espirituais que são conhecidos desde passado bem antigo. Eram usados na Índia, na China antiga, no Tíbete, na Pérsia, no Egito. E esses exercícios iam se adaptando ao grupo ao qual eles estavam sendo dirigidos, mas o princípio de funcionamento deles é o mesmo. O princípio que organiza esses exercícios era sempre o mesmo. E são exercícios que dizem respeito ao desenvolvimento de uma certa capacidade de concentração, capacidade de nós retirarmos a atenção para o mundo interno e, a partir do mundo interno, nos relacionarmos com a vida externa. Então, como normalmente o nosso funcionamento vai numa direção oposta, então precisa alguns exercícios em horários especiais para que nós possamos recobrar aquilo que talvez fosse um desenvolvimento inato, um desenvolvimento de qualidades que temos em potencial e que, pelo modo de vida, nós tornamos essas capacidades atrofiadas ou distorcidas. Então, um ponto importante é nós compreendermos o mecanismo da nossa consciência para nós podermos funcionar de uma maneira inteligente, eficaz e podermos colaborar com aquilo que a nossa consciência compreende como sendo o passo a ser dado. Por exemplo, nós podemos ter uma compreensão segura, interna, do que devemos fazer. Será que nós estamos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa ação, com o nosso interesse na vida, aquelas que são as nossas metas? Será que nós estamos construindo aquilo que corresponde a esta percepção mais interna, ou nós estamos construindo várias coisas, estamos nos enredando, nos distraindo, e às vezes até com coisas positivas nós estamos nos distraindo ou nos esquivando daquilo que seria a coisa que devíamos fazer, aquilo que seria a única coisa importante para aquele momento. Bem, nós despertamos de manhã e estamos funcionando com a nossa visão, não? Vemos tudo que está em torno, ouvimos, tocamos, estamos todo o tempo recebendo impressões do entorno. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, a nossa mente, que tem vários níveis, o nosso emocional, que tem vários níveis, o nosso corpo etérico, esses níveis materiais que compõem essa parte humana nossa, estão permanentemente recebendo impressões. Tudo. Mesmo que nós não estejamos prestando atenção em algo, ou mesmo que nós estejamos com a nossa atenção num certo ponto, a nossa visão periférica está recebendo informação de tudo que está em torno. Isto é algo muito conhecido e é inclusive utilizado, mal utilizado, ou utilizado de uma maneira talvez não correta, pela publicidade, pelos mecanismos de comunicação de massa, para incutir na consciência humana algumas informações que são de interesses dessas forças que organizam essas publicidades. Então, como recebemos essas informações? Como não estamos conscientes que estamos recebendo? Como vivemos uma vida que não nos corresponde? Como queremos dar passos e não conseguimos? Existe algo que precisamos avaliar. Existe algo que está fora do lugar e que caberia a nós assumir as rédeas desse processo conscientemente naquilo que toca a parte consciente. O nosso funcionamento diário é
todo apoiado na informação que nós temos no subconsciente. Então, não é a nossa parte consciente que normalmente nos organiza. Nós vamos vivendo e do subconsciente saem todas as informações para as nossas reações, para a nossa maneira de pensar, para a nossa decisão imediata. De onde tiramos esse material? Vem daquilo que já está armazenado no subconsciente e que é utilizado como base do nosso funcionamento diário. Até fisicamente, o corpo promove a digestão, promove a circulação, promove todo o funcionamento básico do organismo, sem que nós tenhamos que conscientemente estar fazendo a digestão daquilo que ingerimos. Nós não estamos conscientemente digerindo aquele alimento. Não, aquilo entra no corpo até de uma maneira um pouco irreverente, não? Teríamos que ver o que colocamos para dentro do corpo, mas de todo jeito, quando ingerimos algo, aquilo passa por um processo que é, entre aspas, automático. Não é automático. Existe uma consciência ali, que é uma consciência das células, dos órgãos, dos tecidos, do corpo, e que funciona num nível que está abaixo da nossa consciência. E esse subconsciente, ele não é individual. Esse subconsciente é algo geral. Então, nós não temos acesso apenas àqueles que são os nossos registros. Quando emerge algo do subconsciente, aquilo tem informação do nosso acervo individual e tem informações do acervo de toda a humanidade. É como se nós tivéssemos, no jardim da nossa casa, escavado um poço para retirar água. Então, nós colocamos o balde dentro do poço, o balde cai dentro d'água, nós subimos com o balde. Parece que é um poço da nossa casa, e parece que aquela água é da casa, ali do jardim, da área onde vivemos. Mas esse poço se comunica com um grande reservatório, que é o mesmo reservatório que o vizinho, que tem um poço, se comunica, que o outro vizinho também se comunica. É um reservatório único que vai fornecer esta água para todos os poços individuais. É uma analogia, um exemplo, para nós termos ideia que, quando o balde cai dentro do subconsciente e sobe com o material, esta água não é só nossa. É uma água da humanidade, porque a humanidade é una. Então é una nesse nível também. Então aquilo que nós pensamos que somos nós, normalmente, não somos nós. Então nós temos que assumir, quando despertamos para isso, temos que conscientemente assumir uma busca para descobrir o que nós somos. Porque tudo aquilo que nós imaginarmos, ou que nós concebermos, ou que nós aspirarmos, não somos nós ainda. É algo que está baseado numa mescla de experiências passadas, não só nossas, dos nossos pais, avós, tataravós, toda a linhagem genética, até chegar lá nos primórdios, e da consciência da humanidade como um todo. Então, nós precisaríamos assumir, fazer algo mais consciente, fazer algo que fosse assumido, fazer algo que fosse, mesmo que por certos momentos do dia, num movimento que nos levasse para esta busca. Ou seja, mesmo que fosse por pouco tempo, nós teríamos que começar a nos organizar para descobrir o que nós somos. E no caminho místico, no caminho da instrução oculta, temos várias instruções de como proceder
temos inclusive exercícios para nos tirar do pensamento comum, nos tirar desse vício, não, que vivemos iludidos, vivendo algo que não somos, para que nós possamos começar a descobrir o que somos. Como estamos num período de transição, então vivemos tempos especiais, nós vivemos tempos em que acontecem movimentos intensos na consciência rapidamente, então certamente não será necessária uma disciplina longa como aquela que existia no passado, que às vezes a pessoa passava toda uma encarnação no alto de uma cordilheira ou dentro de um ashram, ou fazendo certos exercícios espirituais, uma disciplina iógica, para conseguir certos resultados. Nós estamos num momento de síntese, nós estamos num momento que devemos reencontrar o trabalho realizado em outras vidas e, a partir do trabalho realizado, avançarmos. Então, como seria isso? Como poderíamos lançar mão dos passos que já foram dados em outras vidas, em benefício de um processo que deve acontecer daqui para frente? Porque nós não temos informação do que fomos. Isso não está na nossa consciência, para a maioria de nós. Então, nós podemos ter tido encarnações positivas, onde desenvolvemos várias capacidades, onde a nossa consciência despertou para certas realidades, ou que nós tenhamos comungado de níveis de consciência mais altos, num certo grau, e aquilo ficou arquivado, aguardando nós podermos prosseguir a partir dali. Então, quando encarnamos, nós encarnamos normalmente dentro de um esquecimento daquilo que fomos. Então, dentro desse estudo que estaríamos fazendo, dentro dessa disposição de nós buscarmos o que somos, nós não estaríamos diretamente buscando as nossas encarnações passadas. Não seria isso. Mas nós estaríamos buscando como estar na vida de uma maneira mais lúcida, mais eficaz, para nós construirmos as condições adequadas para nós irmos na direção do que somos. Então, em vez de termos uma aspiração difusa, disforme, e vivermos uma série de situações que não nos correspondem, nós buscaríamos ser mais precisos e irmos para onde temos que ir. Um primeiro ponto, simples, e adequando esta situação para os tempos de hoje, seria nós prestarmos atenção à respiração. Mas de que maneira? Seria, em algum momento do dia, num ambiente externo, preferencialmente, próximo a uma árvore, próximo a uma área onde o reino vegetal esteja em harmonia, ou num local onde possamos ter uma visão ampla até o horizonte, se possível, num local onde o ar seja mais puro. Se essas condições externas não existirem, então eu me assento calmamente num local, fecho os olhos e imagino um local de harmonia, e ali eu vou inspirar algumas vezes, não é muito tempo, é algumas vezes, fazendo com que este ar que entra nos pulmões, na inspiração, esteja preenchido daquilo que é a energia universal, cósmica. Então, eu não vou estar coligado com a atmosfera terrestre e das cidades.
eu vou estar coligado com aquilo que é a vida cósmica, universal, isto que ingressa o corpo, que é o nível da consciência mais concreto onde habitamos. Então, algumas vezes, inspiro conscientemente esta vida universal, respeito uma pequena pausa com os pulmões cheios, exalo e devolvo para a vida universal, liberando tudo aquilo que não mais me pertence, tudo aquilo que não mais é necessário dentro dos corpos, pensamentos supérfluos, pensamentos que não nos pertencem, sentimentos supérfluos, sentimentos que não nos pertencem, toda a parte química, inclusive, do corpo, que não deve estar no corpo, eu libero aquilo. Então, eu me disponho a conscientemente comungar do universo, observo a pausa com os pulmões cheios, exalo, esvazio, observo a pausa com os pulmões vazios, novamente inspiro e trago o universo, essa energia divina, cósmica, para dentro do corpo. Então, algo simples, sem forçar, em paz, algumas vezes. É simples. O exercício é isso. Se ao fazermos o exercício, nós temos presente a nossa intenção de nós sabermos o que somos e de nós sermos aqui aquilo que somos internamente, isto já promove uma certa ligação com os núcleos mais internos, com a alma, com a mônada, aquilo que são os níveis nossos mais internos. E este movimento de inspirar, existir uma pausa, exalar, existir uma pausa, isto corresponde a movimentos internos do nosso ser. Da alma se coligar com o espírito, da alma se projetar na mente, da mente se projetar no cérebro. São mecanismos nos planos mais internos que correspondem a mecanismos que se refletem até no nosso corpo. Porque quando respiramos, nós estamos nos relacionando com a vida universal. E nós respiramos de qualquer jeito, respiramos muito mais do que o necessário. Quando a nossa respiração fica agitada, a nossa mente fica agitada também. Nós respiramos e a pausa não existe. Então, aquela pausa que deveria haver entre um pensamento e outro não existe. Os nossos pensamentos são um sobre o outro. Começa um pensamento, não terminou, já surge outro pensamento. Então, se nós vamos nessa direção, nós vemos que temos que começar a nos abstrair de uma série de estímulos contrários que recebemos. Por exemplo, a primeira coisa que a pessoa que começa a fazer este exercício vai perceber que ela deve desligar a televisão. Porque aquilo que é emanado da televisão tem uma série de estímulos subliminares, inclusive, ou seja, são estímulos que a nossa parte consciente não percebe. Você recebe uma imagem na televisão e conscientemente interpreta aquela imagem de uma maneira. Propaganda, um comercial, um filme, um desenho animado. Mas no cenário daquele desenho animado ou no plano de fundo daquele comercial, existem imagens e informações que estão sugerindo coisas que o nosso subconsciente capta. E nós começamos a assumir hábitos de vida, comportamentos, atitudes, modos de pensar que não são nossos, que foram ativados e incutidos no nosso subconsciente por essa linguagem subliminar. Isto é conhecido, existem livros escritos, e existem, inclusive, levantamentos da linguagem subliminar que está presente nos comerciais que assistimos normalmente. Isso está nas músicas. Então,
nós temos que evitar as más companhias. Não existe um dito popular que nos instrui dizendo que antes só do que mal acompanhado. Então, cuidado ao usar a internet, porque o site que visitamos está infestado de informações subliminares. Enquanto estamos prestando atenção àquele que é o foco do que está acontecendo, em volta tem uma série de coisas passando, piscando, e o nosso subconsciente está gravando tudo aquilo. Então, deveríamos fazer um jejum. É o primeiro passo. Se uma pessoa está intoxicada, o que prescreve a medicina natural? Que é uma medicina que procura funcionar dentro da lei da natureza. Nós nos desintoxicarmos. É simples. O organismo está intoxicado, então ele precisa se desintoxicar, para que ele possa restabelecer o seu funcionamento dentro daquilo que é a sua lei de funcionamento. Então, nós precisamos nos limpar, nos purificar, nos desobstruir, nos reencontrar no plano mental, no plano astral, no plano etérico, no plano físico. Então, temos que, como aquele exercício da respiração, primeiro, parar de nos intoxicar. Então, se uma leitura não é necessária, se uma leitura não diz respeito àquela que é a meta da nossa vida, não tem essa leitura. Então, selecionar o que lemos, selecionar o que assistimos. Se um filme não diz respeito à meta que eu estou me colocando, superior, não tem por que assistir aquele filme. Isso vale para cada nível do nosso ser. Por quê? Nós temos que fazer uma faxina na nossa casa. Vamos esvaziar os armários e não colocar mais coisas nos armários, percebe? Então, o pensamento comum vai dizer, você vai perder a liberdade. Não, eu vou estar mais consciente daquilo que estou ingerindo, porque eu estou ingerindo informação quando olho, quando leio, quando escuto, quando me relaciono. Então, eu vou começar a selecionar as sementes que eu vou colocar no meu canteiro. É simples isso. Vou começar a estar mais consciente. Então, limpeza, esvaziar os armários, rasgar os papéis velhos, tirar a poeira. Então, começamos esse trabalho. Selecionar aonde vamos, o que assistimos, o que lemos, o que fazemos. Qual é a meta na nossa vida? Se temos uma meta, qual é a prioridade na nossa vida? Se vamos estabelecer uma conversação com uma pessoa, amiga, com um irmão, com alguém que não conhecemos, esta conversação, ela está nos conduzindo para aquilo que é a nossa meta ou está nos desviando? Ela é uma conversação supérflua ou é algo necessário? Percebe? Isto é o uso da energia, porque pensamento é energia, sentimento, desejo é energia, movimento é energia. Então, se nós nos deslocamos de uma casa para um local, se nós nos deslocamos de um local para outro, nós estamos nos deslocando no espaço terrestre. Nós estamos influindo em tudo aquilo por onde transitamos. Então, nós precisamos ser mais conscientes. E precisamos ter um senso de prioridade. Porque pode haver várias coisas boas para ser feitas. Boas no nosso conceito normal, que é um conceito deletério, não? Porque é um bom que acaba com o planeta, que nos coloca enfermos e que praticamente está dizimando a vida sobre a Terra. Isso é o nosso conceito de bom. Mas, ainda assim, podemos ter várias coisas boas para serem feitas. Não quer dizer que tenhamos que fazer aquilo.
nós temos que perceber o que deve ser feito neste momento, não uma coisa boa. Muitas vezes nós nos desviamos por uma boa intenção, porque com aquela boa intenção, o nosso ego se compensa e nós deixamos de fazer o que devíamos. Percebe? Como precisamos limpar o nosso sistema. Então, como começamos? Primeiro, observando a respiração e comungando com o infinito, trazendo o infinito para dentro de nós e nos relacionando com o infinito. Devolvendo para o infinito, porque isso vai ser redirecionado, tudo aquilo que enviamos para o infinito vai ser redirecionado, transmutado, e vamos então estabelecendo esse ritmo. Os pulmões cheios, pausa, os pulmões vazios, pausa. Alguns momentos em paz, com calma e sem forçar. Se a pessoa começa a sentir alguma tontura, é porque está fazendo muito, ou está fazendo da maneira errada, ou está forçando. É algo simples, calmo. É nós permitirmos que as pausas entre as respirações existam. E nós estarmos mais conscientes desta comunhão com o infinito. Só isso. Depois, nós podemos utilizar a potência da nossa visão a nosso favor. É tão forte a impressão que entra pelos olhos que nós somos praticamente hipnotizados pela vida normal. Então vivemos como fantoches. E os olhos e a visão são instrumentos para nós ficarmos neste letargo que é a vida normal. Porque pelos olhos e pelos estímulos visuais que recebemos nas cidades, na propaganda, na televisão, na internet, nos filmes, nas novelas, nós vamos recebendo informação após informação e vamos sendo moldados. Então, em vez de sermos mais um dentro de uma manada de seres inconscientes sobre a Terra, nós podemos usar o mecanismo da visão para despertar em nós aquilo que somos na realidade. Então vamos usar conscientemente. Esses exercícios existiram na tradição iógica desde o Egito Antigo, da Pérsia, da China Antiga, no Tíbete, sempre foram conhecidos. Eram exercícios que eram feitos nos lamastérios de diferentes maneiras. Mas se utilizava a visão para que pudéssemos nos concentrar naquilo que somos e permitir que aquilo que está dentro emerja para fora. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Mas para isso, a alma deve estar presente. Senão, nos olhos vão estar presentes outras forças, não a alma. E é grande o poder magnético que passa da mente ou da alma pelos olhos. Então, o olho esquerdo não é igual ao olho direito, nem fisicamente. Se nós pegarmos a fotografia do rosto, cobrirmos uma metade e cobrirmos depois a outra metade, descobrindo a primeira, parecem duas pessoas, em toda a face e nos olhos, inclusive. E o que transmite o olho direito é diferente do que transmite o olho esquerdo. Isso a ciência oculta conhece como energia, como impulso, como informação. Então, existe a informação que entra pelos olhos, existe a informação, ou aquele fluido, ou aquele magnetismo que sai pelos olhos. Então, nós estamos nos comunicando, inclusive, pelo olhar. Não é assim? Com um olhar, você já conhece a pessoa totalmente. Basta um olhar. Cruzou o olhar com você, você já vê se a pessoa está bem ou não, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela é como constituição. Está tudo ali, num olhar. Então,
nós podemos usar isto a nosso favor. Em que sentido? No sentido de nós começarmos a contatar a nossa parte interna, cósmica, e permitir que esta parte cósmica comece a emergir. Como seria? Seria por alguns momentos do dia, assim como estamos selecionando alguns momentos para, com calma, em paz, nós nos relacionarmos conscientemente com o infinito por intermédio da respiração e nós restabelecermos este movimento respiratório com as pausas, que vai refletir no funcionamento da nossa mente, vai refletir no giro da roda da mente, porque se a respiração se acalma, a mente também se acalma. Se as pausas entre as respirações existem, se as pausas estão presentes, a mente começa a se reorganizar. Então é um trabalho consciente que estamos fazendo, de ordenação, de limpeza. Vamos usar a visão para isso. E vamos nos colocar diante daqueles impulsos ou daquela informação que pode nos organizar, que pode nos elevar, que pode nos auxiliar no momento que estamos vivendo, porque quando começamos a fazer esse processo, é bom termos presente, todas as forças contrárias que estão presentes na nossa aura, modos de pensar, modos de sentir, forças de reação, forças de apego, forças de ciúme, forças de autoafirmação, egoísmo, todas essas forças vão se rebelar. É como se nós fôssemos limpar o armário e aqueles ratos, baratas, traças, tudo aquilo que morava naquela sujeira dos armários, como são aqueles armários da nossa consciência que ficam assim, começam a buscar nos atacar. Então, não só eles habitam ali, mas eles querem não perder o espaço. Então, saibam que, quando começamos a limpar a nossa casa e a organizar, começa a surgir aquilo que são certos ataques. Então, por isso temos que estar em paz, com calma. Não estamos desafiando essas forças, mas nós sabemos por onde ir. É só isso. O quarto está escuro e nós vamos abrir a janela para que entre a luz do sol. É só isso. Não vamos ficar lidando no subconsciente, percebe? Porque lá tem muita informação que aquilo não somos nós. Então, é abrir a janela. Então, vamos conscientemente na direção que queremos. Onde está o ferrolho da janela? Onde está o trinco da janela? Como eu posso destravar esta janela? É isso. Então, começo a respirar conscientemente, com calma, em paz. Começo a me relacionar com o infinito. Começo a respeitar as pausas. Então, vou estar respirando, dando uma base para o meu funcionamento estável. A mente se acalma. Eu começo a me reencontrar e deixo de lado tudo aquilo que não sou eu. Surge algo estranho, eu não sou isto, isto não me pertence. Surge um movimento de raiva, não luta com aquilo, ignora. Eu não sou isto, isso não me pertence. Surge um movimento de ciúme, ignora. Eu não sou isto, isso não me pertence. E segue, é este o processo. E aí, nos momentos que vamos trabalhar com a visão, vamos selecionar um período de calma, desligamos o telefone, avisamos as pessoas do nosso relacionamento que por 15 minutos nós não vamos atender. Se alguém chamar, diz, daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos, daqui a 10 minutos ele está presente. Não interrompe. Ou então, acordamos às 3 horas da manhã, às 3h30, às 4 horas, quando as pessoas estão dormindo, existe calma, e ali vamos fazer o trabalho. Percebe? Temos que aprender a criar as condições corretas.
porque queremos fazer algo e criamos as condições adversas. Não vai funcionar. Vamos colocar uma semente no canteiro? Preparamos a terra, colocamos a semente, vamos regar. Temos que criar as condições adequadas. Então, nesses 10, 12, 15, 20 minutos, sem interrupção, sem telefone, sem despertador, nada. Então, sentamos numa posição adequada, coluna ereta, e vamos ter diante de nós, à altura dos olhos, alguma figura que represente um estado transcendente de consciência. Paul Brunton, que era um iniciado, ele chegou a sugerir um exercício com a foto de Ramana Maharshi, que era um grande ser que viveu algumas décadas atrás na Índia. E era um ser que transmitia a sua graça, a sua bênção. Era um ser que transmitia um estado de consciência transcendente pelo olhar. Então, existe uma foto de Ramana, onde os olhos estão muito presentes, e que ele está imbuindo aquela foto com a energia que ele transmite. Então, Paul Brunton, que fez uma síntese de todo o ensinamento oriental, nessa síntese ele apresenta este exercício. Não estamos sugerindo, estamos dando um exemplo. Então, pode até ser a figura de um grande ser com o qual nós tenhamos um relacionamento sincero. Pode ser a figura de Buda, pode ser a figura de Jesus, pode ser a figura de Ramana. Precisa ser algo que represente para nós, não para o nosso vizinho, para nós um estado transcendente e que nós possamos encontrar ali uma ligação. Para os tempos de hoje, se formos assistir o que está se passando no planeta, a vida cósmica está imprimindo na consciência planetária certos símbolos. Então, se quisermos trabalhar de uma maneira atualizada, nós usaríamos estes símbolos para esse trabalho. Para um certo tipo de trabalho, que seria para ativar em nós o conhecimento cósmico, ativar em nós aquelas células que estão adormecidas, porque por essa vida comum não vamos nem chegar perto dessas células, porque as células que usamos são aquelas células do pensamento comum, da competição, da luta pela vida. Para isso bastam alguns neurônios. Para nós decidirmos se vamos tomar Guaraná ou Coca-Cola, basta alguns neurônios, porque isso já está incutido em nós. Tão intensa é a propaganda subliminar. Então, são algumas opções que temos que fazer na vida. Qual é o seguro-saúde? Temos 2 ou 3 opções, porque, já entendemos. Então, são 2 ou 3 neurônios, para falar de uma maneira simbólica, com os milhões de neurônios que existem. Então, veem que estamos adormecidos? Qual é o nível de escolhas que fazemos na vida normal? Façam esse exercício. Peguem um papel e anote. O que eu escolho? Quais são as decisões que eu tomo? Vocês vão ver que vocês não decidem nada. Somos fantoches. E o universo esperando que sobre a Terra aconteça nova vida. O universo imprimindo na Inglaterra, nos campos de trigo, em outros países, nos lagos, nos gelos, símbolos ancestrais atualizados. Porque quando esta vida cósmica, por intermédio dos nossos irmãos, manifestam esses símbolos nos campos de colheita, símbolos imensos que surgem ali, num instante, aquele símbolo com mais de 100 metros está ali impresso. Aquele símbolo, além de ser a reprodução de um símbolo ancestral, símbolo maia, símbolo egípcio, símbolo indiano, um símbolo tibetano, aquele símbolo está atualizado às vezes. Ou seja, nós temos ali,
nesses crop circles, nesses símbolos que são impressos nos campos de colheita, uma informação, uma instrução cósmica, universal, um fio da sabedoria antiga apresentado de uma forma atualizada para todos, porque aquilo está impresso no campo de trigo, não vê quem não quer, porque se tenta arduamente fazer a difusão disto, enquanto as outras forças tentam abafar que isto vá a público. Chegam até criar situações para dizer que aquilo é feito com a mão humana. Sabemos que o trigo ou a planta que está ali, quando forma aquelas figuras, ela não quebra, continua desenvolvendo, ou seja, uma relação perfeita, transcendente, é uma lei que nós não conhecemos, está ali. Há anos está ali. Então, nós podemos lançar mão desse impulso cósmico que já foi impresso, usarmos uma foto disto para acender na nossa consciência aquela informação que está sintetizada no símbolo. Colocaríamos o símbolo, a foto, à altura dos olhos, e ficaríamos diante da foto sem pensar. Em que sentido? Não vamos ficar interpretando a foto. Neste momento, não. Nem vamos ficar analisando a foto. Também não é o momento de fazer isso. Neste momento, é nós estarmos nos esvaziando diante da foto. E a foto, com aquele símbolo, será o instrumento para nós podermos concentrar as nossas forças mentais, por intermédio da visão, e começarmos a enfocar a nossa consciência. Nós podemos escolher um ponto daquele símbolo, que é cósmico, é universal, é transcendente, e mantemos o olhar naquele símbolo. E ficamos ali, simplesmente. Se o pensamento foge, nós calmamente trazemos o pensamento de volta e colocamos naquele ponto. E começamos a comungar com aquilo. Isso é por alguns momentos, não é por muito tempo. Não é para nós nos auto-hipnotizarmos. É por alguns momentos. E se nós não tivermos ambição, nós vamos sentir quando o exercício acabou. Percebe? Então, não é para nós termos ambição e nem estamos buscando poderes. Nós estamos comungando de uma instrução cósmica que já nos foi passada porque foi impressa na superfície da Terra e estamos permitindo que esta informação contida no símbolo possa ativar em nós a nossa parte cósmica. Possa trazer à tona aquilo que é cósmico em nós e universal. E aí, este mecanismo de comunhão vai, um dia depois do outro, construindo algo, como aquela semente que nós colocamos na terra e que nós vamos regando, protegendo, e aquela semente começa a germinar, a planta começa a crescer, e nós vamos começar a ter disponível em nós algo mais genuíno, que está vindo da nossa parte mais interna, que não está incutido pelo coletivo, nem pela educação, nem pelas nossas crenças. Então nós começamos a descobrir algo em nós. Começa a nascer algo novo em nós, um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, dentro das leis da alma, dentro das leis da mônada, em comunhão com as leis universais, percebe? Mas nós começamos a criar condições. E não todo dia pensando ao contrário, fazendo ao contrário, reagindo ao contrário, sentindo ao contrário, nos sujando
com tudo isso que está na televisão, nos comerciais, no outdoor, na rua, no medo, na competição. Estamos infestados e aí queremos fazer o mantra, fazer a oração e não conseguimos. Claro que não consegue. Você ficou o dia inteiro construindo ao contrário do que você queria. Agora você tem que limpar a casa. Então, se nós vamos buscar a Deus, se nós vamos buscar o infinito, aonde vamos? Nós vamos a uma discoteca, nós vamos a uma loja de supermercado ou vamos a um templo? Qual é o arquétipo daquele local onde nós vamos encontrar algo divino, transcendente? É silêncio, um local com uma iluminação que transmite paz, calma. Não é assim? Isso é o templo. Então nós temos que chegar neste templo interno. Nós temos que construir as condições para este templo interno emergir. Então, nós temos os nossos corpos internos. A nossa alma pode ser um templo interno. Mas a nossa mente, será que é um templo ou é uma lata de lixo? O nosso emocional é um templo ou é algo meio confuso? É uma água assim, um pouco suja, de tantas coisas que não deviam estar ali. Ficou parado. Qualquer água, podemos ter uma água ótima. Você parou, não circula, a água começa a apodrecer, cheira mal. Nós, nos planos sutis, somos assim. Cheiramos mal. É assim. Aquela hidra do mito de Hércules está em nós. Então precisamos limpar a casa, precisamos criar as condições adequadas. E como está no final dos tempos, é tudo muito rápido. Tem que querer e tem que assumir. E se utilizarmos estes símbolos que estão nos campos de trigo, nós vamos ser muito ajudados. Porque algo que não é terrestre, algo que é cósmico e universal, começa a emergir em nós. Algo que nestes tempos de transição está sendo ativado nas nossas almas e na nossa mônada. Esses códigos lumínicos da nova Terra, isto já está sendo ativado no nosso interno. Mas não consegue penetrar esta capa mental, emocional, porque isso está muito denso. Então temos que criar as condições adequadas. A oração ajuda, o trabalho com os mantras ajuda, mas podemos lançar mão desta porta que é a visão, que são os olhos, para fazermos um trabalho rápido, intensivo e eficaz, sem ambição. Então, ali coligamos com o ser, ofertamos, respiramos por alguns momentos adequadamente, comungamos do infinito e ficamos diante daquela informação que é cósmica. E começamos a comungar daquilo. Começamos a nos concentrar num ponto único e estamos ali. E ali concentrados, observando aquela figura, sem emitir nenhum comentário, trazemos a mente para o coração. Esta é a segunda parte do exercício. Ali concentrados, trazemos a mente para o coração e permanecemos diante daquela imagem como se fosse o coração, esta região do peito, o centro cardíaco. Quando dizemos coração, estamos nos referindo ao centro cardíaco. Então, como se estivéssemos observando desde o centro cardíaco. A mente está depositada no coração, em paz. E ficamos aqui, desde o coração, as janelas dos olhos estão abertas, então, desde o coração, nós estamos contemplando aquele símbolo, estamos fazendo este exercício de adoração. Alguns momentos. Sentimos que acabou, inspiramos, reconfirmamos aquele estado do coração,
porque a verdade está dentro de nós. Reconfirmamos aquele estado do coração e assim começamos a criar um mecanismo de termos a nossa mente concentrada, de podermos trazer a mente para o coração, de poder nos relacionar com a vida externa a partir do coração. Percebe? Mas nós construímos isso, criamos as condições. E para as pessoas que quiserem, existe ainda uma outra modalidade deste mesmo exercício. É o mesmo exercício, mas de uma outra maneira. Que em vez de utilizarmos uma foto dos símbolos que foram impressos nos campos de colheita, crop circles, nós podemos usar uma imagem que foi transmitida pela hierarquia para um membro da hierarquia que estava encarnado. A Kyuk é uma hierarquia que está trabalhando em Mirna Jad e é nossa instrutora, a Kyuk. Trabalha nos planos internos muito ativamente e, em sua última encarnação, a Kyuk foi aquele ser que conhecemos como Irmã Faustina, ou Santa Faustina. E, numa encarnação anterior, a Kyuk havia sido Santa Rosa de Lima, que é uma santa padroeira dos países latinos, na América Latina. Mas Irmã Faustina tinha um contato muito lúcido e muito direto com a hierarquia. Ela era consciente desse contato. E aquela consciência instrutora, que nós conhecemos como Samana, ou Cristo, transmitia informações e instruções diretamente para Faustina, porque Faustina era um canal para a energia da misericórdia de Samana. Então ela, como ser, era um canal para esta energia. Então, como Faustina estava encarnada até o plano físico, ela podia ser instrumento no plano físico para Samana irradiar a sua energia até o plano físico etérico. E Faustina, se nós formos ler o diário, está numa linguagem própria para a época, foi algumas décadas atrás. Então, Faustina trabalhava muito ativamente nos planos internos, na libertação das almas, trabalhava muito com as almas que estavam para desencarnar, mesmo não estando fisicamente presente no local onde esses seres estavam. Então, Faustina era um canal da energia da misericórdia e a Kyuk, hoje, que é a hierarquia, é a regente do espelho da misericórdia em Mirna Jad. E quando Samana, quando Cristo trabalhava com Faustina, ele pediu que ela encomendasse uma pintura que fosse o mais fiel possível da maneira como ele se projetava para ela. Porque quando nós contatamos uma hierarquia, nós estamos nos relacionando com uma projeção daquela consciência. Aquela hierarquia não é aquilo. Aquilo é uma projeção daquela consciência que está num plano superior e que se projeta naquele nível onde o contato se estabelece. Então, Samana encomendou esta imagem e Irmã Faustina foi um dia após o outro trabalhando com o pintor, corrigindo a pintura até que ficasse suficientemente fiel para servir de instrumento para aquilo que Samana pretendia. Ele transmitiu que esta imagem seria uma imagem por intermédio da qual ele trabalharia no final dos tempos. E depois disso essa imagem ficou perdida e foi reencontrada. Existe toda uma história que vocês podem até encontrar, está relatada. Existem livros, existem artigos. Mas é a imagem do Cristo misericordioso. Inclusive existem várias versões da mesma imagem, por pessoas que depois reproduziram aproximadamente a mesma imagem de Cristo,
esse ser que conhecemos como Jesus, com os raios saindo do centro cardíaco, mas é a imagem do Cristo misericordioso. Existe uma que é original, que foi a imagem que irmã Faustina acompanhou a pintura. Dentro disto que são os crop circles, e dentro disto que é esta imagem, ou que possa ser, por exemplo, a imagem de Ramana Maharshi, que citamos no começo, existe um processo oculto que conhecemos como terafim. Então, vamos agregar uma informação a mais por causa do Cristo misericordioso. Um terafim é um objeto, pode ser físico, pode ser nos planos sutis, pode ser uma imagem, é algo que é imantado com uma certa qualidade de vibração e que depois permanece irradiando aquela qualidade vibratória. Quando Ramana se permite fotografar e ele olha para a máquina fotográfica, e sendo Ramana o que era uma grande consciência, ele com o olhar está imprimindo na foto uma certa energia. Aquilo corresponde a um certo estado de consciência. Então, quando estamos diante da foto de Samana, aquela foto é um terafim. Na verdade, todas as fotos transmitem algo, então cuidado com as fotos. Mas estamos buscando algo elevado, vamos estar diante da foto de um ser, uma hierarquia, que transcendeu o estado humano. O mesmo se dá com os símbolos que são desenhados nos campos de colheita, porque ali é um símbolo que é feito de uma maneira transcendente, que contém uma informação da sabedoria antiga, atualizada, uma informação universal e cósmica. Então, aquela imagem é um terafim. Aquilo continua vibrando, continua emanando aquela qualidade vibratória, como se tivéssemos algo que a bateria está carregada. Então, aquela luz continua acesa. Então, a foto de Ramana foi feita, mas aquilo continua imantado. A foto do campo de trigo foi feita, o trigo já não existe mais, mas a foto continua carregada. Aquilo tem uma bateria que mantém a luz acesa, para dizer de uma maneira simbólica. E o mesmo é válido para esta imagem de Samana, que foi encomendada para a irmã Faustina. Então, por intermédio desta imagem, que Faustina acompanhou, nós temos a possibilidade de ativar em nós aqueles códigos que correspondem à consciência e energia de Samana em nós. Porque a consciência de Samana é cósmica. A consciência de Samana é cósmica e é transcendente. Esta consciência é algo que está na essência do universo. Então, tudo o que existe é como se tivesse essa partícula dentro, para falar de uma maneira simbólica. Então, tudo que é criado no universo tem essa partícula, porque é uma partícula essencial. Só que essa partícula está adormecida, mas está presente. Está presente, mas não está ativa. Então, muito bem, quando o processo de união no ser começa a acontecer, essa partícula começa a se ativar. Ela já estava presente. Ela começa a se acender. Então, ela se acende timidamente e vai se acendendo cada vez mais. Então, isto é o que vai acontecendo na consciência humana quando nós vamos buscando descobrir o que somos. Percebeu? É aí que está a informação da nossa origem. Então, quando nós começamos a buscar o que somos, não tem nenhuma explicação mental. É algo que está em tudo. Tudo que foi criado tem em si esta partícula, essa essência, só que está oculta.
e não está ativa, não está externalizada. Então, isso que é muito essencial na trajetória cósmica do ser, a uma certa altura começa a se acender lá no nível do regente, no nível cósmico. Depois começa a se ativar, começa a se acender na mônada. Depois no corpo de luz, depois na alma. E depois começa a se acender aqui, precisa se acender aqui. E até nas nossas células físicas, isso deveria se tornar um código ativo. E quando nós começamos esse processo, começamos a viver algo que é a ativação do processo de samana, que é cósmico. Aquilo que existe dentro de nós começa a se externalizar. Essa essência é algo que está relacionado ao amor-sabedoria, que é uma das energias fundamentais. Então, é um processo de ativação do amor-sabedoria. Só que ele existe latente, oculto. É um código que está apagado, ou que está latente, como uma semente. Essa semente precisa germinar e se tornar planta externa, e precisa dar novas sementes. Isso é o que se conhece como o processo de cristificação do ser. Isso é um processo de uma alquimia oculta, onde o mais interno começa a liberar os seus códigos e transformar o ferro em ouro. Começa a transformar o chumbo em ouro. Seja qual for o metal, transforma em ouro. Que alquimia é essa? Qual é esta pedra de toque? Qual é o segredo? São esses códigos, essa informação daquilo que é mais interno em nós, aquilo que somos nós na realidade, que começa a se externalizar. Então, isso que é samana é a consciência de Deus no universo, ou seja, está em tudo. Não é uma pessoa. Agora, isto que é essência vai se externalizar. Aquilo que está na semente vira planta adulta, cresce. Esse processo da planta germinar, crescer e dar novas sementes é o processo de cristificação. Então, quando nós vamos caminhando para ser o que somos, nós vamos caminhando para ser Cristos aqui. Nunca vamos ser iguais àquilo que foi Santa Rosa de Lima, que foi Faustina, que foi São Francisco de Assis, que foram os santos tibetanos, que foi Maestro Jesus. Nunca vamos ser. Porque cada ser tem um processo que é único. Porque quando essa essência, que é única, uma só, se projeta em cada semente, em cada partícula, em cada ser, ela não se repete. Então, o nosso processo não existe outro igual. Faz parte de um processo que é o processo da essência cósmica. Então, as nossas sementes vão crescer, estamos aqui para isso, para descobrir o que somos, para permitir que aquilo que somos dentro possa se projetar aqui. Então, como fazemos? Temos que regar aquela semente, em vez de abafar a semente, em vez de não deixar a semente crescer, temos que regar aquela semente, afofar a terra, adubar. Então começamos respirando, nos ligando ao infinito, concentrando, treinando a nossa mente para não ser uma dispersão, mas para a nossa mente se concentrar e se manter na nossa essência, não? Treinamos isso, trazemos a mente para o coração, ficamos ali, estamos diante daquilo que vai acender em nós, essa partícula interna. Então, esta imagem do Cristo misericordioso foi escolhida por Samana, por intermédio de Faustina, que é a Kilk, para ativar em nós, no final dos tempos, essa semente interna, que não é uma pessoa, não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é nenhuma teoria,
aquela imagem é um terafim. Aquela imagem guarda um código que acende em nós esta semente que é essencial. Então nós podemos escolher. Podemos usar a foto de Ramana? Podemos. Vamos estar ali diante de uma graça especial. Podemos usar uma imagem de Buda? Podemos. Vamos estar acendendo em nós aquilo que Buda representa e alcançou e manifestou. Podemos usar uma foto dos campos de trigo? Podemos. Vamos estar ativando em nós aqueles códigos universais e cósmicos que estão contidos ali. Podemos usar a imagem de Samana, de Cristo, transmitida para Faustina, irmã Faustina? Podemos. Vamos estar nos coligando com esta projeção da misericórdia de Samana e vamos estar ativando em nós a nossa parte mais essencial. Cada vez que fazemos um exercício nesta direção, nós estamos abrindo a janela para a luz entrar. A luz do sol é universal, não é a lâmpada que acendemos dentro do quarto. Abrimos a janela para que a luz universal ingresse. E a escuridão desaparece. Então estamos trabalhando, criando as condições favoráveis para que este sol que vem do universo e que está em nós, está na nossa essência, possa se acender. Então é dentro de nós. Mas existem tantas capas, existem tantas coisas que se aglomeram, que se acumulam entre nós e a nossa essência e que não conseguimos chegar lá. Este exercício é para nos auxiliar a penetrar essas capas que se acumularam na nossa consciência, que se acumularam nesses estratos da nossa consciência, essas capas psíquicas, tudo isso, e para que nós possamos chegar ali onde nós somos na realidade. E por ali começa a passar uma luz. Experimentem. Experimentem e vocês vão perceber e vão começar a se dar conta de tudo aquilo que não são vocês e que vocês pensavam que eram. E vão começar a comungar, a palavra é essa, comungar daquilo que é vocês na realidade. E isso é a externalização dessa essência. Essa semente mais interna que começa a germinar. Nós vamos estar no caminho da cristificação, que é um caminho cósmico e universal.